Você sente aquelas dores no joelho que parecem grudar e não soltam mais? Parece que a cada ano que passa, suas articulações vão ficando mais rígidas, fazendo barulho e dificultando até os movimentos mais simples do dia a dia. E aí você começa a pensar: será que isso é só mais um sinal de envelhecimento e não tem como fugir? Mas e se eu te dissesse que a resposta para aliviar isso pode estar bem aí escondida, no lixo da sua cozinha? Sim, naquele monte de coisas que a gente joga fora sem nem pensar duas vezes, existe algo poderoso. Algo que nossos avós talvez conhecessem bem, mas que o tempo fez a gente esquecer. Hoje no canal Ensinamentos Mentais, você vai descobrir como algo simples como uma casca de ovo pode conter mais do que cálcio. Ela pode carregar um ensinamento profundo sobre cura, equilíbrio e alto valor. Então fica comigo até o final, porque o que parece apenas saúde física pode ser também um passo espiritual rumo à cura da alma. Imagine só, algo que você descarta todo dia pode carregar uma sabedoria antiga, um símbolo de transformação. Já parou para pensar nisso? A gente vive ignorando coisas pequenas, achando que não servem para nada. Mas e se essa atitude de descartar sem olhar duas vezes também se refletisse na forma como tratamos a nossa própria saúde, nossos sentimentos, até mesmo nossa autoestima? No vídeo de hoje, vamos além das cascas de ovos. Vamos mergulhar em um ensinamento inspirado no budismo que mostra como aquilo que o mundo chama de resto pode, na verdade, ser um espelho da forma como você tem se tratado. Você vai ver que esses pedaços quebrados escondem um poder de cura, não só para o corpo, mas também para feridas emocionais que a vida vai deixando pela caminhada. Num mosteiro escondido entre montanhas silenciosas, banhado pela luz suave da manhã, havia um mestre chamado Ko, conhecido por traduzir os ensinamentos mais complexos do budismo em exemplos simples do dia a dia. Um farol para quem buscava transformação real. Certa manhã, um jovem discípulo chamado Haru se aproximou do mestre com uma expressão cheia de dúvida. Nas mãos, ele segurava uma tigela com cascas de ovos, resto do café da manhã. Meio sem jeito, perguntou: Mestre, será que tem algum valor nessas cascas que jogamos fora todos os dias? Será que existe algo que a gente não está enxergando? Aquilo que parecia uma pergunta boba era, na verdade, o começo de um despertar. O mestre, que varria com calma as folhas secas do jardim de musgo, parou. Olhou para a tigela de cascas com atenção, depois para Haru. Um leve sorriso surgiu em seu rosto sereno, e então ele disse com voz profunda e cheia de paz: Sua pergunta é como uma semente. Pode parecer pequena, mas carrega dentro dela uma floresta de entendimento. No meio da correria, a gente esquece de prestar atenção no simples, e é exatamente aí que mora a sabedoria. O que você joga fora sem pensar pode ensinar sobre gratidão, sobre cuidado, sobre o valor que você dá a si mesmo. E assim, Haru aprendeu que a forma como tratamos aquilo que parece inútil revela muito sobre a forma como nos tratamos por dentro. O mestre Ko, com sua sabedoria tranquila, conduziu Haru até um banco de pedra sob um velho pinheiro. Não vou te dar uma palestra chata, disse ele com um sorriso leve. Só quero que você veja o que já sabe, mas esqueceu. Ele então falou sobre sua mãe, não a de sangue, mas a mãe de todos os ensinamentos, a própria natureza. A natureza não desperdiça nada. Tudo tem um ciclo. Tudo pode ser transformado. Em algumas culturas, as cascas de ovos são coletadas, limpas e moídas, até virarem um pó finíssimo. Esse pó é usado para fortalecer o corpo, misturado à comida. Mas mais do que o benefício físico, há um ensinamento simbólico aí. O que protegeu a vida pode continuar nutrindo mesmo depois de quebrado. A casca vira força, o que era resto vira raiz. Uma lição de que até os pedaços que pareciam inúteis podem se tornar parte de uma nova construção interior. Haru ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. O mestre então explicou: o que importa não é só saber que algo funciona, mas perceber como isso funciona. E mais, o que isso ensina sobre você mesmo. Ele contou sobre uma mulher de uma vila próxima que vivia mergulhada em uma tristeza profunda. Não era algo que remédio curasse,
Era cansaço da alma. Ela tentou distrações, procurou respostas externas, mas nada resolvia. Um dia, observando um caracol construir sua concha grão por grão, ela entendeu. Não é nas grandes mudanças que a força nasce, mas na paciência de se reconstruir com pequenas ações, todos os dias. Ela começou a cuidar da própria vida como quem cuida de conchas, com delicadeza. Deu atenção ao que antes ignorava, e aos poucos foi se curando. Não de forma mágica, mas de um jeito que a dor não dominava mais. Ela fazia parte do caminho, não do fim. Não se trata de comer a casca, Haru, disse o mestre, mas de absorver o ensinamento. A casca representa a estrutura, a proteção, a beleza da fragilidade transformada em força. Para muitas pessoas, entender isso pode ser o ponto de virada, não só para aliviar o corpo, mas também para encontrar paz na alma. Então, como usar esse pó de sabedoria? O mestre explicou. O primeiro passo é a purificação. Assim como se lava as cascas para tirar os resíduos, você também precisa lavar sua mente, tirar os pensamentos automáticos, os julgamentos, os hábitos que te fazem ignorar o que tem valor. A tradição sugere ferver as cascas para eliminar impurezas. No nosso caminho, essa fervura é como a meditação. O calor que purifica a mente da dúvida, da agitação, do negativismo, porque até o que não se vê, como crenças escondidas, pode contaminar sua energia. Depois de purificar, vem a paciência. As cascas precisam secar, e você também. Esse é o tempo do silêncio, da observação sem pressa. É o momento de deixar as respostas surgirem por si só. E há quem leve as cascas ao forno, tornando-as ainda mais frágeis antes de moer. O mestre Ko dizia que esse forno representa a intuição, o fogo da sabedoria que queima as últimas resistências e abre caminho para um entendimento mais profundo. Tudo isso é simbólico, sim, mas ao mesmo tempo é extremamente real, porque ao praticar essa consciência, você aprende a transformar o que a vida quebra em fonte de força. E é nesse ponto, Haru, que o invisível se torna essencial. Aquilo que antes parecia inútil, algo tão comum quanto a casca de um ovo, se revela como uma fonte imensa de sabedoria, desde que moída com paciência. Quando sua mente está calma, serena, como uma água parada num templo de montanha, você consegue triturar as camadas espessas de confusão da vida com mais clareza. Não com pressa, não com força bruta, mas com a delicadeza de quem usa o almofariz da contemplação. O pó que surge desse processo é fino, sem grumos, sem pedaços duros de apego ou ignorância. É esse pó, Haru, que você deve guardar, não na prateleira da cozinha, mas no pote selado do seu coração. Longe da umidade das dúvidas, longe das correntes de distração. Uma colher de chá por dia, dissolvida no suco da rotina, no café dos seus rituais ou na comida das suas relações, pode fazer um bem imenso para o seu espírito cansado. Esse ensinamento, por mais poético que pareça, é extremamente prático. Você não precisa de retiros caros, gurus estrangeiros ou tratamentos complicados. Basta atenção, basta repetição, basta presença. E quando você escuta alguém dizer que está com os ossos da alma fracos, talvez essa pessoa esteja precisando justamente disso, de estrutura interna. O pó da consciência, feito da compreensão das pequenas coisas, ajuda a fortalecer os ossos invisíveis, aqueles que sustentam nossa vontade, nossa paciência, nossa paz. Ele fortalece também os dentes, com os quais mastigamos as experiências mais duras, e as unhas que usamos para segurar, com firmeza, mas com gentileza, a realidade. Até os fios invisíveis da nossa luz interior, que se tornam visíveis no olhar, no tom de voz, na postura, ficam mais fortes. É como um multivitamínico espiritual. E o mais impressionante, está escondido onde ninguém mais olha, no que todo mundo joga fora. Você já ouviu alguém dizer que está com unhas quebradiças na alma? Aquela sensação de que qualquer desafio já machuca, já racha por dentro? Pois bem, com meia colher de chá diária dessa atenção, dessa prática simbólica, a alma começa a endurecer, não em rigidez, mas em estabilidade.
O cabelo dos pensamentos para de cair tanto em ciclos de negatividade e começa a crescer com mais brilho interior. Mas os benefícios não param por aí. A prática contínua da consciência ajuda a reduzir a alergia espiritual, aquela reação exagerada a críticas, a mudanças, ao inesperado. Alivia também a asma da ansiedade, onde o ar da confiança some e ficamos sufocados em preocupação. Tudo isso porque os minerais da sabedoria, quando bem absorvidos, regulam o sistema imunológico da mente, diminuem a inflamação do ego, dissolvem o excesso de reatividade e, como se não bastasse, ainda ajudam a tratar as gastrites da alma, aquela irritação constante, a acidez emocional, a diarreia mental da dispersão. Isso é alquimia da atenção. E Haru, por isso muitos sábios começam o dia com esse pó, em jejum de preocupações, de estímulos, de vozes externas. Eles não tomam cápsulas, tomam consciência. Antes de decisões importantes, antes de grandes encontros ou conflitos, eles ingerem esse remédio invisível. Meditação profunda, silêncio sincero, um copo de presença. Isso não é mágica, é ciência natural do espírito. É sabedoria budista aplicada, direta, viva. A longo prazo, os efeitos são sentidos não em revelações dramáticas, mas na suavidade com que se vive o cotidiano. No modo como você responde e não mais reage. No modo como você sente raiva, mas ela não te consome. Como sente tristeza, mas ela não te afoga. Tudo isso porque prestou atenção àquilo que antes você descartava. Porque entendeu que até uma casca de ovo pode ensinar sobre estrutura, valor, transformação. E se isso vale para uma casca, imagine o que pode valer para você. Então, meu amigo, agora que você ouviu tudo isso, me responda com sinceridade. O que você tem jogado fora na sua vida que, talvez, esteja carregado de significado? Que parte de você está sendo descartada antes de ser compreendida? A casca do ovo muda a acidez do café, assim como uma nova perspectiva muda o sabor da vida amarga. Não subestime o poder de um gesto simples, de uma pausa, de um olhar atento. A sabedoria está por toda parte, só não vê quem ainda vive com pressa. E se você sentiu que esse vídeo tocou algo dentro de você, compartilhe com alguém que também precisa dessa colher de consciência. E claro, inscreva-se no canal Ensinamentos Mentais, porque aqui cada palavra é um convite para o seu despertar. Até o próximo vídeo.